A paz do Senhor, meus irmãos, amém. Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos número 83. Glória a Deus, está bom este lugar. Jesus está aqui, você já sentiu a presença dele, amém? Glórias a Deus. Salmos número 83, apenas o verso 1. Glória a Deus, aleluia. Amém? Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Amém? Pode assentar por gentileza, meus irmãos. Que maravilha, né? Podíamos já encerrar o culto e ir para a nossa casa. Já ouvimos Deus falar poderosamente através dos louvores. Deus já fez milagres aqui, eu creio, amém? Aleluia, Deus é maravilhoso. Quando fui convidado para ministrar a palavra, o Espírito Santo ministrou ao meu coração a falar sobre o silêncio de Deus. Que às vezes não é muito fácil suportar o silêncio de Deus. Eu ainda, claro, criança, nasci em um lar cristão. Quando nasci, meu pai já era evangelista da obra, já era pastor, atendia a congregação. E desde criança, criado nos bancos da igreja, na escola bíblica dominical, nós aprendemos sobre as respostas de Deus. As maneiras que Deus responde às nossas orações. E nós aprendemos que são 3 maneiras que Deus responde às nossas orações. Deus diz sim para a nossa oração, Deus diz não para a nossa oração, e Deus diz espere um pouco mais. Mas com o passar do tempo, nós vemos que tem uma 4ª maneira de Deus responder a nossa oração, o nosso pedido. Simplesmente Ele não fala nada, simplesmente Ele fica em silêncio. E talvez é a pior resposta de Deus, porque se Ele diz não, nós vamos para frente, vamos pedir outra coisa, vamos para outro, enfim, outra causa, outra atitude. Se Deus diz sim, nós nos alegramos. Se Deus manda esperar, nós esperamos. Mas quando Ele fica em silêncio, isso preocupa a nós. Não é fácil suportar o silêncio de Deus. Porém, no silêncio de Deus há vários ensinamentos. Se você vê a passagem que lemos, o Salmo 83 foi escrito pelos descendentes de Asaf. Asaf era um homem muito usado por Deus, líder no tempo de Davi, Salomão, de um grande coro, de cerca de 4.000 vozes, um verdadeiro adorador. E essa passagem é o contexto de 2 Crônicas, capítulo 20, onde o reino de Judá é cercado, assolado por 3 nações. 3 nações vêm guerrear contra o reino de Josafá, que é o rei. E aí Josafá fica desesperado, ele fica com medo, ele fica angustiado. E aí um dos filhos de Asaf compõe esta canção dizendo: Deus, até quando vais ficar em silêncio? Quando o Senhor virá nos socorrer? E é assim muitas vezes que acontece na nossa vida. Mas quando eu meditava nesta palavra, o Senhor colocou ao meu coração alguns detalhes sobre o silêncio de Deus. Em primeiro lugar, o silêncio de Deus não significa que Deus está ausente. Não, de modo algum. E aí eu me lembrava de alguns personagens da Bíblia Sagrada. Abraão, ele recebe uma promessa. Com 75 anos de idade, Deus diz: você vai gerar um filho. Diz para Sara: você vai ser mãe. Porém, passam-se 25 anos de silêncio de Deus até aparecer e nascer Isaque. E aí eu me lembrava de Jacó, descendente de Abraão.
Eu me lembrava, talvez numa tarde, alguém chega com uma túnica nas mãos, ensanguentada, e diz: olha, essa túnica talvez seja do teu filho José. E aí ele diz: sim, é a túnica do meu filho. Com certeza um animal, uma besta fera, matou ele, e eu vou chorar a morte do meu filho. Se você ler a Bíblia, você sabe que José não estava morto. Era uma mentira dos seus irmãos. Porém, Deus não envia um anjo, Deus não envia, não havia profeta, enfim, Deus não envia alguém para dizer: ei, Jacó, é mentira dos teus filhos, eles estão mentindo, o teu filho está vivo, ele foi lá para o Egito. Talvez se Deus fizesse isso, Jacó levantaria um exército, iria lá buscar José e atrapalharia todo o plano de Deus. É por isso que Deus fica em silêncio muitas vezes. Cerca de 20 anos depois, Jacó vai ver o seu filho vivo. O silêncio de Deus não significa que ele está ausente. Na vida do próprio José, tinha sonhos, projetos de Deus para a vida dele. Vai para a cisterna, vai depois vendido para o Egito, escravo na casa de Potifar, acusado injustamente, vai para a prisão. E Deus em silêncio. Deus não se manifestando, dizendo: ei, eu vou melhorar a coisa. Não, Deus em silêncio. Mas Deus cuidando de tudo, Deus cuidando dos mínimos detalhes. Talvez Deus está em silêncio na sua vida, talvez Ele não está te dando uma resposta que você quer, que você espera, mas Ele não está ausente nesta situação, Ele está cuidando de tudo na sua vida. Aleluia! Em segundo lugar, o silêncio de Deus serve para provar a nossa fé. Se somos perseverantes. Eu lembrava quando lia esse texto do silêncio de Deus, não fiques em silêncio, de uma mulher, a Bíblia não cita o nome dela, mas está lá em Mateus capítulo 15, versículo 21 a seguir, a mulher cananeia, que vem das partes de Tiro e de Sidom, e ela clama ao Senhor Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está lá em casa, miseravelmente endemoniada. E aí o versículo 22 vai dizer: e Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus fica em silêncio, diante do clamor daquela mulher, mas buscando provar a fé dela. E aquela mulher não desiste, ela vai. E aí até os discípulos se atravessam no meio e dizem: ei, ô Senhor, manda essa mulher embora, ela vem gritando atrás de nós. E aí Jesus diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher não pertencia ao povo de Israel. E aí ela vai, ela persevera, porque Jesus estava provando a fé dela. E aí ela vai e se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, socorre-me. E aí nós pensamos: não, Jesus vai agora atender a mulher. Jesus lança uma palavra dura e diz: ó mulher, não é lícito, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Meu irmão, se fosse eu e você, virava as costas e saía difamando de Jesus, falando: esse não é o Messias, esse não é aquele que estão falando aí que cura, né, que tem palavras boas. Mas Jesus estava provando a fé dela. E ela disse: sim, Senhor, eu sei que eu não sou merecedora, eu sei que é desse jeito aí, mas só uma migalha eu preciso para que um milagre aconteça na minha vida. E aí Jesus, não suportando, diz: mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito como tu queres. E na mesma hora a filha dela ficou liberta. Aleluia. Talvez Jesus está provando a sua fé. Talvez Jesus está em silêncio, esperando você fazer algo mais, adorar a Ele de um modo diferente, ir um pouquinho mais além. Aleluia. Em terceiro lugar, por que Deus fica em silêncio? E talvez esse é o mais difícil de entendermos. Deus fica em silêncio para moldar o nosso caráter.
O apóstolo Paulo, ele vai narrar algo maravilhoso que aconteceu com ele na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Ele fala na terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo. Ele diz: eu conheço um homem, não sei se no corpo, fora do corpo, que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas que não é lícito falar aos homens. E aí ele passa para a primeira pessoa e diz assim: mas, para que eu não me exaltasse, foi colocado sobre mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E aí ele diz assim: eu orei 3 vezes ao Senhor para que tirasse de mim. E aí na terceira vez Deus disse: ei, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu entendo por esse texto que Paulo, meus irmãos, não eu falo e às vezes não fazendo quase nada comparado a Paulo. Paulo orou 2 vezes e Deus ficou em silêncio. E na terceira, Deus diz: ei, a minha graça te basta. Eu estou trabalhando no teu caráter, eu estou te dando um pouco mais de humildade para você não se exaltar. Então Deus às vezes fica em silêncio para moldar o nosso caráter, para dizer: eu preciso moldar, eu preciso que você seja um pouco mais humilde, eu preciso que você seja mais dependente de mim. Aleluia! E meus irmãos, é tão tremendo essa parte de Paulo, porque é melhor ter a graça de Deus do que ter as nossas orações atendidas. Porque mesmo Paulo vai dizer que muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, e pedimos errado, e aí o Espírito Santo, claro, intercede por nós. Por isso eu digo, é melhor ter a graça de Deus do que ter os nossos pedidos atendidos. Deus estava dizendo: a minha graça te basta, Paulo, eu não vou tirar, eu vou deixar. Alguns dizem que era uma enfermidade, enfim, não vem ao caso, mas Deus diz: vai ficar, a minha graça te basta. Não vou fazer, não vou deixar de fazer, vai ficar assim. O silêncio de Deus molda o nosso caráter. E em quarto e último lugar, o silêncio de Deus talvez não seja o silêncio de Deus. Talvez é nós que não estamos ouvindo a voz de Deus. Talvez é nós que não estamos com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Jesus, João 10, se não me foge a memória, é o capítulo do bom pastor. Ele diz assim: as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Meu irmão, aquele que quer ser ovelha de Cristo, ele tem sensibilidade à voz do Senhor. Porque às vezes Deus está em silêncio, mas às vezes é eu que não estou buscando intimidade para ouvir a voz de Deus. E é interessante essa história do verso 1 do Salmo 83, porque Josafá, quando vem aquele grande exército, a primeira atitude dele, temeu, teve medo. Agora a segunda atitude dele foi buscar ao Senhor, orar, falar com Deus. E aí apregoou jejum em todo Judá. E aí lá pelo versículo 12, ele diz assim: Senhor, em nós não há força contra esta grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Dependência de Deus, aleluia, confiança em Deus. E aí Deus quebra o silêncio, levanta Jaziel, um levita, e diz: ei, nessa guerra vocês não vão precisar pegar em armas, não vai precisar lutar, vocês só vão adorar, vocês só vão cantar. E aí Deus dá as ordens e diz: coloque os cantores e músicos na frente do exército. Parecia uma loucura, né? Guerrear com músico, com cantor, mas era Deus falando. E aí quando eles colocam os músicos, diz a palavra do Senhor, leia depois 2 Crônicas 20, aleluia, que no momento em que eles começaram a tocar e cantar, aqueles 3 exércitos lutaram eles mesmos, não se entenderam mais, e eles mesmos se desbarataram, e Israel teve vitória. Precisamos entender o silêncio de Deus. Deus, não estejas em silêncio.
Eu não sei em que área Deus está em silêncio na sua vida. Aleluia. Eu não sei o que você está pedindo. Talvez tanto tempo você está pedindo algo ao Senhor e Deus está em silêncio. E aí quando eu falo sobre silêncio, eu lembro de Jó. E aí que eu encerro. Jó, meus irmãos, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E você vai ver Jó pelo menos umas 15, 16 vezes lá no livro, dizendo: por que, Senhor, isso acontecendo comigo? E Deus não fala nada para ele. Deus não diz nada. Os amigos, apontam o dedo e dizem: você pecou, você errou. Mas Deus não defende Jó. Deus não responde Jó. Só que o segredo, eu creio, na vida de Jó estava ele mudar a oração. A Bíblia diz lá no último capítulo, se não me foge a memória, versículo 10, do capítulo 42, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós temos que parar muitas vezes de ser egoísta e pensar em nós mesmos. Nós temos que começar a orar pelo nosso irmão e dizer: Senhor, abençoa o irmão que senta do meu lado. Porque se o meu irmão estiver abençoado, eu também serei abençoado. Quando Jó orava pelos seus amigos, quando ele parou de dizer: Senhor, me socorre, Senhor, me atende, Senhor, vem me socorrer. Quando ele diz: Senhor, abençoa os meus amigos, perdoa os meus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Aleluia. É tempo de nós orarmos mais uns pelos outros. É tempo de nós dizer: Senhor, abençoa o meu irmão, Senhor, salva o meu vizinho, Senhor, cura o meu vizinho, Senhor, abençoa o meu colega de trabalho. E aí Deus vai quebrar o silêncio e vai abençoar a nossa vida. Fica de pé, por gentileza, eu quero orar com você. Uma palavra simples, objetiva para nós nesta noite. Aleluia. Se alguém deseja vir à frente novamente, venha. Nós vamos orar uns pelos outros. Aleluia. O silêncio de Deus não é fácil. Eu sei, eu também passei. A gente passa de vez em quando. A gente quer, Hoje nós vivemos na era pós-moderna, tecnológica. A gente ora de manhã, 8 horas, e já quer que meio-dia, o problema esteja solucionado. Mas Deus quer trabalhar nessa luta, nessa prova que você está passando. Deus quer te capacitar. Deus quer fazer você crescer. Aleluia. Deus quer te dar novas experiências com Ele. Suporte o silêncio de Deus. Persevere na presença do Senhor. E Deus vai te socorrer. Deus vai agir na sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é alimento para a nossa alma, a Tua palavra é que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Pai, nesta noite eu te peço, eu sei que talvez tem pessoas aqui que estão passando pelo silêncio do Senhor, aleluia, mas eu sei que o Senhor está trabalhando, mesmo no silêncio o Senhor está agindo de alguma maneira para dar a vitória aos teus filhos. Pai, abençoa o lar. Pai, abençoa a família dos teus servos, dá bênção também lá no trabalho, na empresa, no comércio, mas principalmente na vida espiritual. Enche do teu Espírito, enche da tua unção, de graça, de autoridade, para fazer a tua obra, para fazer a diferença, para sermos testemunhas do Senhor, onde o Senhor nos colocar. Ó Pai, abençoa o teu povo, a tua herança, é o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor.